Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Essa é uma aula sobre Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos. Mas por que Revolução Americana? Porque ela se enquadra dentro do grupo de revoluções liberais, a início da Revolução Inglesa, junto com a Revolução Francesa de 1789 e as revoluções europeias liberais do século XIX. Nós temos então aí um assunto muito significativo, principalmente para o nosso continente. É a história da formação do primeiro país independente da América, o primeiro Estado nacional constituído na América. O único que foi constituído no século XVIII. Né? É a formação dos Estados Unidos da América. O que eram os Estados Unidos da América até 1776? Eram as 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas eram colônias que nós chamamos de colônias de povoamento, diferente do nosso processo de colonização brasileiro, que era colônia de exploração. Então, às vezes as pessoas pensam assim, olha, os Estados Unidos é mais desenvolvido porque eles foram colonizados por ingleses e nós somos subdesenvolvidos porque fomos colonizados por portugueses. Essa explicação não faz o menor sentido. Tá? Você tem colônias inglesas que são de exploração. Ninguém vai lembrar, por exemplo, da Jamaica. Ninguém vai lembrar da Guiana, né? Que eram colônias inglesas e eram de exploração e são subdesenvolvidas hoje. Então não é o fato de ser colonizado por inglês, por francês, por holandês, por português, por espanhol. É o tipo de colonização, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ser fundamental para a formação dos Estados Unidos. Já no momento ali da formação colonial, você tem os colonos tendo uma autonomia, tendo uma independência que colonos de áreas coloniais de exploração não tinham de jeito nenhum. A primeira coisa que os colonos faziam quando fundavam uma colônia lá na Nova Inglaterra era celebrar uma assembleia, era estabelecer uma assembleia e um pacto social entre eles. Né? A gente chama isso de self-government, ou autogoverno. Isso só era possível porque era colônia de povoamento. Porque o sistema de relacionamento da Inglaterra, que era a metrópole, com suas 13 colônias, era uma negligência salutar. O que significa isso? O que significa ser negligente? É não dar a devida atenção a algo. É não fazer o que você deveria fazer. Não é? Por exemplo, o médico foi negligente no tratamento do seu paciente. O paciente morreu, ele não deu a devida atenção. Não é? No caso da negligência salutar, a Inglaterra era negligente com essas 13 colônias. Por que ela era negligente? Porque ela não tinha interesse nessas 13 colônias. Essas 13 colônias não tinham fontes de metais preciosos, elas não tinham artigos de tanto interesse assim do mercado inglês. Resultado, a Inglaterra, então, deixou mais livremente suas 13 colônias. E elas se desenvolveram. Foi salutar para elas, foi saudável para o desenvolvimento delas, dos colonos. Então os colonos se autogovernavam muitas vezes. É claro que eles também seguiam leis inglesas, mas tinham autonomia para estabelecer o seu próprio governo. Então o princípio democrático já começa na época colonial. Não é? Eles já estão acostumados a estabelecer votações, assembleias, diferente de colônias de exploração, como o Brasil, onde toda a normatização vem da metrópole, onde todo grupo de comandantes vem da metrópole. Bom, esse sistema, então, permitiu que os colonos desenvolvessem uma sociedade
mais democrática. Tá certo? E aí o que a gente tem então? A gente tem essa sociedade se desenvolvendo, né? Ela tem uma relativa liberdade religiosa, são vários grupos religiosos, então ali você tem puritanos, presbiterianos, quakers, católicos, anglicanos, muito porque, fugindo das perseguições religiosas lá do século XVII, do processo de Revolução Inglesa, esses grupos se estabeleciam na Nova Inglaterra justamente para professar a sua fé livremente. Por quê? Porque você estava tendo essas perseguições políticas lá na Inglaterra do século XVII. Tá, muito bem. O que muda no século XVIII? O que muda é que a Inglaterra vai acabar com esse sistema de negligência salutar. Nós temos aí um processo que a gente chama de Guerra dos 7 Anos. Inglaterra e França estão em guerra, estão disputando territórios tanto na Europa quanto na América. E a área colonial inglesa, ela é vizinha da área colonial francesa. Então você vai ter aí batalhas da Guerra dos 7 Anos na América. E os colonos franceses lutando do lado da França, os colonos ingleses das 3 colônias lutando do lado da Inglaterra. E a Inglaterra vence a Guerra dos 7 Anos. Só que repare, uma guerra que dura 7 anos. Uma guerra muito cara. Mesmo para quem vence, você sai mais pobre do que entrou. Não é? E é o caso da Inglaterra. O que a Inglaterra vai fazer então? Ela vai mudar a sua política em relação aos colonos. Ela vai começar a editar uma série de novas taxas, uma série de novas leis restritivas. Então vai ter lei do açúcar, lei do selo, atos Townshend, uma série de leis e normas que significavam novas taxas, novos impostos para os colonos. Os colonos, claro, ficaram revoltados. Eles tinham ajudado a vencer a Guerra dos 7 Anos e o pagamento foi mais impostos, mais taxas, mais restrições. E os colonos, então, vão ficar revoltados com essa nova política inglesa, com o fim da negligência salutar. E vão começar a se revoltar. Você tem várias revoltas aí dos colonos. A mais famosa é o Boston Tea Party, ou a festa do chá em Boston, que não é uma festa. Na verdade, os colonos fantasiados de índios vão atacar o carregamento da Companhia das Índias Orientais, inglesas, e vão afundar ali o carregamento de chá. Bom, é claro que a Inglaterra vai reprimir essas revoltas duramente, o que vai aumentar ainda mais a insatisfação dos colonos. A gente tem que lembrar que essa é uma revolução liberal, é uma revolução que está embasada nas ideias iluministas liberais. Os colonos estão lendo esses iluministas, lendo esses pensadores liberais. Eles estão lendo Voltaire, estão lendo Montesquieu, estão lendo Diderot, estão lendo Rousseau e principalmente estão lendo John Locke. John Locke vai ser uma base ideológica muito forte para esses colonos. E vamos lembrar o que dizia o John Locke. O John Locke dizia que o homem tinha direitos naturais. A vida, a liberdade e a propriedade. Que quando governos se tornavam destruidores desses direitos naturais, o povo tinha o direito de abolir o governo, de lutar contra ele, de se rebelar contra ele. Você tem, então, o John Locke defendendo o direito à rebelião. O John Locke é um contratualista. Ele acha que a sociedade tem que fazer um pacto, um contrato social, para estabelecer um governo representativo que garanta esses direitos naturais. Se esse governo se torna destruidor, o povo tem direito de se revoltar contra ele. Agora, repare, esse pensamento liberal, ele não está falando para todos os homens. Esse pensamento liberal não inclui as mulheres.
E não inclui todos os homens, só inclui os homens que têm propriedade. Certo? Reparem, um pensamento liberal, não é um pensamento democrático. Bom, isso vai ser muito forte ali entre os colonos. Então você tem vários colonos ali escrevendo, né, sobre o assunto, né? Um dos mais famosos é o Thomas Paine com o Common Sense. E ali eles vão dizer, olha, sem taxação não pode haver, sem representação não pode haver taxação. Vai ser um princípio que eles vão defender. Eles vão dizer, olha, nós não temos representantes no parlamento inglês. Então o parlamento inglês não tem direito de criar novos impostos para a gente, porque a gente não tem representação. Se querem aumentar os nossos impostos, se querem criar novos impostos, então a gente vai ter que ter representação. Porque isso não é justo. Não é justo que a gente seja obrigado a pagar uma coisa que a gente não decidiu pagar. Bom, cresce então o movimento entre as três colônias, né? Porque cada um tem o seu governo, certo? Então essas três colônias vão passar então a se organizar num movimento, né? Que é o chamado Congresso da Filadélfia, o primeiro e o segundo Congresso da Filadélfia. Eles vão se reunir na Filadélfia para tomar decisão. E desse Congresso da Filadélfia vai sair um documento que é o documento fundador dos Estados Unidos e da Revolução Americana. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 14 de julho de 1776. Esse documento é fundamental para a gente entender como que a Revolução Americana está muito enquadrada no pensamento iluminista. Repare como que eles começam. Nós proclamamos essas verdades, que todos os homens nascem iguais e que eles foram dotados pelo seu Criador de alguns direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E mais adiante ele diz, quando governos se tornam destruidores desses direitos, o povo tem o direito de se revoltar e de abolir. Essas colônias têm o direito de ser estados livres e proclamam, portanto, a independência. Tá, então eles fizeram esse documento é claramente inspirado no John Locke, né? No pensamento do John Locke. Se enquadra claramente nessa visão liberal. Muito bem. Então bastou fazer um documento redigido por Thomas Jefferson, assinado pelos representantes, né, das três colônias, John Adams, Benjamin Franklin, Madison, Hamilton. É só isso? George Washington? Não. Nós vamos ter agora a reação da Inglaterra. Não dá pra gente achar assim, a Inglaterra vai pegar, olha que documento bonito, que legal, as três colônias agora têm a liberdade delas. Não, claro que não. Nós vamos começar uma guerra de independência. A Inglaterra vai tentar submeter o seu poder sobre as três colônias. Só que os colonos vão se organizar, eles vão formar um exército, né? Eles vão formar milícias para auxiliar o exército. E eles vão ser auxiliados pelos inimigos da Inglaterra na Europa. Então eles vão ser auxiliados pela França, eles vão ser auxiliados pela Espanha, eles vão ser auxiliados pela Holanda, né? A França manda inclusive tropas, né? A Espanha também manda navios de guerra e tudo mais. Aí você fala assim, mas por que eles estão fazendo isso? Eles são bonzinhos? Não, simplesmente eles querem, né, diminuir o poder da Inglaterra na Europa, né? E, portanto, eles querem enfraquecer a Inglaterra. Por isso que eles estão apoiando os colonos. Não é porque eles gostam dos colonos. É uma relação de poder. Tá? Os países não têm amigos não, tá, gente? Os países têm interesses. E o seu amigo, entre aspas, de hoje, pode ser seu inimigo amanhã. Tá? Bom, o fato é que nós temos, então,
os Estados Unidos começando a nascer, não é? A partir dessa guerra de independência, que vai durar muito tempo. Só em 1789 a Inglaterra reconhece em Paris, né, no Tratado de Versalhes, chama também Tratado de Versalhes, só que é de 1789, reconhece a independência, né? E é obrigada a reconhecer, na verdade. A Inglaterra vai perder, além das 13 colônias, um território muito grande, para além das 13 colônias na América. É uma derrota grande. Só que a gente tem aí o início da formação dos Estados Unidos. Como que vai ser esse novo Estado nacional? Esse primeiro Estado nacional da América? A gente se lembra que para formar um Estado nacional, o que você precisa? Você precisa delimitar as fronteiras. Você precisa formar um exército nacional. Você tem que criar a moeda nacional. Você tem que estabelecer a língua oficial desse país. Você tem que estabelecer o sistema de pesos e medidas desse país, o conjunto de leis que vai reger esse país. Você vai criar uma burocracia, um conjunto de funcionários públicos para governar o país. Você tem que arrecadar tributos. O que são tributos? Impostos e taxas, não é? Porque o Estado não é um ser extraterrestre, né? Ele é o conjunto de órgãos que a sociedade cria para gerenciá-la. Então precisam ser pagos esses serviços. Como que se paga esse serviço? Com o dinheiro dos impostos, né? Se a gente quer estrada, se a gente quer água potável, se a gente quer energia, se a gente quer segurança pública, saúde pública, tudo isso precisa do Estado, não é? É o Estado que vai fazer isso. E ele vai fazer isso com o dinheiro de quem? Da sociedade. Através de quê? Dos seus impostos e taxas, dos seus tributos. Certo? Então, nós vamos ter aí a formação desse Estado. Que tipo de Estado será? Será um Estado monarquista, absolutista, como os Estados europeus do período? Não. Primeiro, não será uma monarquia. Será uma república. Os estadunidenses vão formar uma república. República, do latim res publica, coisa pública, bem coletivo, bem comum. Tá, será uma república então parlamentarista, como era a Inglaterra daquele período? Não. A Inglaterra era uma monarquia parlamentarista. Tá, então já que nós vamos ser uma república, então vamos copiar o modelo inglês e vamos ser uma república sim, mas uma república parlamentarista. Foi isso que eles decidiram? Não. Eles decidiram ser uma república presidencialista. Nós não teremos rei, nós teremos um presidente da república que vai nos governar por 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos. A diferença de monarquia para república está muito nisso. Na monarquia você tem um governante que tem poder vitalício e hereditário. Ou seja, ele não foi eleito por cargo, ele nasceu para governar. Tá? Ele é hereditário, o poder dele. E ele vai ficar no cargo até morrer. É vitalício. Na república é diferente. Na república o poder é temporário, é transitório. Você vai ser eleito para governar por um tempo definido que a gente chama de mandato. Bom, esse sistema presidencialista transforma, então, o presidente da República em chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Qual que é a diferença de chefe de Estado e chefe de governo? O chefe de Estado, ele representa o país, o Estado, diante dos outros Estados, diante dos outros países. Então é ele que celebra a paz, celebra acordos internacionais, declara guerra, Ele é o chefe das Forças Armadas. Tá. Já o chefe de governo é aquele que administra efetivamente o país. Países parlamentaristas têm a separação entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de governo é o líder do parlamento, o chanceler, o primeiro-ministro. E o chefe de Estado é o rei, se for uma monarquia parlamentar, ou o presidente da república, se for uma república parlamentar. Tá?
bem. No caso dos Estados Unidos, optou-se por uma república presidencialista. Tá. Essas 13 colônias agora são 13 estados. Como que esses estados vão se organizar? E aí tinham duas propostas. Vamos montar uma confederação. E aí cada estado tem muita autonomia e a gente não tem praticamente um poder central. Essa proposta foi rechaçada, essa proposta foi colocada de lado, né? Ganhou a proposta do George Washington, de um governo central forte. Montou-se então um modelo federativo, criou-se uma federação, né? E daí o nome Estados Unidos da América, né? Então esses estados estão unidos, formando uma federação, formando uma união. Existe um governo federal, né? Esse governo federal está lá na cidade de Washington, né? Muito bem. Já estava desde o início na cidade de Washington? Não. A cidade vai ser construída primeiro, depois da presidência do George Washington, né? Em homenagem a ele, tá? Já no período do segundo presidente lá, que vai ser o John Adams. Tá. Mas então você tem essa federação montada. Outra característica, esse não é um governo de direito divino. Esse é um governo constitucional, né? As regras vão ser estabelecidas numa Constituição que vai ser aprovada em 1787. Tá. Essa Constituição vai estabelecer tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vai estabelecer igualdade civil, a igualdade de todos perante a lei. Vai estabelecer liberdades individuais, né? Liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de locomoção, liberdade de crença religiosa, né? Essa Constituição vai estabelecer quem pode votar, né? E aí o voto é censitário e indireto, tá? Até hoje, para a presidência da República, ele é indireto, ele só não é mais censitário. Censitário quer dizer que só vota quem tem renda, né? E só pode ser votado quem tem uma renda maior ainda, tá? Esse modelo censitário indireto demonstra o quê? É um Estado liberal, mas não é um Estado democrático. Não é todo mundo que vai poder votar. Mulher não vota. Quem não tiver a renda não vota. Escravo não vota. E essa é uma outra contradição desse Estado liberal que vai ser colocado. Ele proclama a liberdade, mas ele não proclama a liberdade para todos, não. Né? Mantém-se a escravidão, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. Né? Ela é mantida e ela só vai ser eliminada quase um século depois. Tá? Então você tem uma contradição muito grave aí nessa democracia na América formada lá no final do século XVIII. Né? Não é um Estado realmente democrático. Né? É um Estado governado por homens com propriedade e livres. Né? Tá. Outra questão aí desse Estado que está nascendo é que ele vai servir de paradigma. O que é um paradigma? É um exemplo a ser seguido. Certo? Alguém chega, faz uma coisa primeiro e os outros vão copiar aquilo. E paradigma para quem? Tanto para a América, principalmente. Porque os outros colonos da América vão dizer, olha, os estadunidenses fizeram. Eles fizeram a Revolução Americana. A gente precisa fazer a Revolução Brasileira, a gente precisa fazer a Revolução Boliviana, a gente precisa fazer a Revolução Argentina e assim por diante. Outra questão é que aquelas ideias iluministas ficaram muito evidentes ali no processo. A gente tem que entender que isso que a gente acha que sempre foi assim, é a ideia de se proclamar a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que sempre foi uma coisa que esteve presente na história. Não é? Antes não se proclamava a razão, se proclamava a fé.
Não se proclamava a liberdade, e sim a submissão ao rei. Então você tem toda uma visão liberal sendo colocada, inclusive expressa nos símbolos. Por que a bandeira estadunidense, como a bandeira francesa, depois quando a gente for tratar, né, da Revolução Francesa, é branca, vermelha e azul? Porque essas cores foram associadas lá no século XVIII a esses três valores, a esses três ideais. A igualdade é branca, a liberdade é azul e a fraternidade é vermelha. Não é? Como que eles fizeram essa bandeira? Não é? Essa primeira bandeira de um primeiro Estado Nacional americano. Não é? Listras vermelhas e brancas, né? E os estados representados lá com as estrelas, né, num fundo azul. Muito bem. Por que a gente tem que tratar disso? Porque isso são símbolos do liberalismo que está nascendo. Esse mundo está se modificando. Ele era um mundo comandado pela aristocracia. Ele era um mundo do antigo regime. Agora estão surgindo novos regimes. Regimes comandados pela burguesia e pela ideologia da burguesia. É a chamada Era das Revoluções. Muito bem. Nós temos então a Revolução Americana influenciando aqui na América e influenciando lá na Europa também. O nosso próximo assunto vai ser o quê? A Revolução Francesa. Né? A Revolução Americana vai influenciar na Revolução Francesa? Vai. Tá? Inclusive há muita confusão, né? Às vezes as pessoas acham que foi a Revolução Francesa que influenciou a americana. Impossível. Não é? A Revolução Americana ocorre 13 anos antes da Revolução Francesa. Não é? Então não tem como a Revolução Francesa ter influenciado a Revolução Americana. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Principalmente aí o 8º ano, né? Nós estamos disponibilizando para o 8º ano, esse é um assunto do 8º ano, mas também do 1º ano do ensino médio, também do 3º ano, tá? Boa sorte e até a próxima!